Estamos vendo aí que surgiu o dinheiro vai tomar conta do mundo. O pessoal socialista está mandando madeira, dizendo que o Estado tem que entrar e intervir na questão da propriedade privada. Propriedade privada é o camarada que eu sou empreendedor, e como eu sou empreendedor, eu vou trabalhar 18 horas por dia e vou dormir lá 2 ou 3 horas, e depois vou colocar mais gente para trabalhar para mim, porque eu sou empreendedor. Isso aí é a ética do capitalismo. Aí, quando a gente começou a nossa aula, a gente falou o seguinte: só que nós somos cristãos, a gente não é político, nós não somos capitalistas assim, do tipo dono do capital, muito pelo contrário, né? A gente só recebe salário. E aí eu acabei de entrar na igreja, só que tem uma diferença muito grande se você entrar na igreja A, do protestantismo histórico, e você entrar na igreja B, do pentecostalismo. Eu vou falar de pentecostalismo histórico já, tá? Ou você entra na igreja C, que é o pessoal da teologia da prosperidade. Você é brasileiro. Se você entrar nessa turma aqui, ó, do protestantismo histórico, aí você vai ter um problema cultural. Mas se você entrar aqui no pentecostalismo histórico, você vai ter outro tipo de cultura também. E se você entrar aqui na turma da teologia da prosperidade, outro tipo de cultura também. Eu, você e qualquer pessoa. O camarada, ele entra, por exemplo, para uma igreja batista, ou uma igreja presbiteriana, ou uma igreja luterana. A cultura que existe nessas igrejas aí é uma cultura que ela vai favorecer você a ter uma teologia da mordomia dos bens materiais. Você vai trabalhar, você vai cuidar da sua família, você vai pagar as suas contas, você vai desenvolver a sua profissão, sabe, o seu profissionalismo, você vai desenvolver, e naturalmente Deus, ele vai abençoar tudo isso aí que você está fazendo, por causa que, para o protestantismo histórico, os dons e as vocações de Deus não são carismáticos, espirituais, sabe, uma coisa que vem de fora. O protestantismo histórico diz claramente, isso aí desde os dias de Martinho Lutero. Aquele cara que está lavrando a terra dele, com a enxada dele, está prestando um culto a Deus. Culto é o louvor dele, é a oração dele. Cada enxadada que ele dá na terra, lá, cada semente que ele planta ali, é um glória a Deus e um aleluia. Então Deus está recebendo o culto dele, a adoração dele. O que Deus vai fazer? Vai prosperar aquela semente. Deus vai prosperar aquela semente porque ele acordou às 5 horas da manhã e Deus está contando com ele para ele poder sustentar a família dele e as pessoas de quem ele necessitar. Vai abençoá-lo. E não somente esse, mas o camarada também que é o ferreiro, que fica lá das 4 da manhã até as 6 da tarde lá, mergulhando o aço no fogo, para poder fazer ferradura, está cultuando a Deus também. Então, para o protestantismo histórico, os dons de Deus são dons naturais, que a gente chama de dons vocacionais. É você aprender a se desenvolver profissionalmente, dentro do seu trabalho, de uma maneira digna, de uma maneira honesta e de uma maneira ética. Quando se fala de maneira ética, é sempre para produzir o bem, tá? É bem. Tanto é que essas igrejas históricas aqui não tem excentricidade em culto. Você não tem culto a semana inteira nessas igrejas. Você não tem. Simplesmente não tem. Quando é o culto? É domingo. Domingo é o culto. Pela manhã, geralmente o culto é pela manhã. Não são cultos noturnos. São cultos pela manhã. Justamente por causa que depois você vai ficar com a sua família e curtir o restante do dia. Então, cultos pela manhã. Raramente você vai ter essas igrejas aí que tem os seus cultos à noite. E se tem à noite, é um negócio muito bem distribuído também. Eles não são excêntricos, sabe? Naquele negócio que você tem que estar na igreja de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, para agradar a Deus. Não. Um dia da semana, 2 horas, e ainda dispensou a turma toda, para que a turma toda vá trabalhar, estudar e se divertir. Porque quem tem que cuidar do ministério é o pastor e o presbitério. O pastor toma conta da igreja, junto com o presbitério dele, e eles dividem as funções dentro da igreja, cada um no seu turno. Porque você tem que trabalhar, e você tem que prosperar na sua igreja, porque se você prospera a sua igreja. Você pode ver que não são igrejas midiáticas,
tá bem? Não são midiáticas, nenhuma delas aí são midiáticas, nenhuma, porque a mídia custa caro, muito caro. E também não são gigantescos ministérios lá com 1.500, 2.000 membros, não tem. São pequenas capelas. Todas essas igrejas aqui são pequenas capelas. Cabe lá 150 pessoas, 250, 300 pessoas. Algumas mais avultadas lá, vai caber as 500 pessoas, mas não é um formato. Tanto é que você vai na igreja luterana, por exemplo, são poucos bancos. Você tem mais igreja do que banco. Mais igreja, você tem mais templo do que lugar para você sentar. Tem poucos bancos. E como que consegue isso? Poucos bancos, igrejas bonitas, bem ornamentadas, com um ministério custeado, quer dizer, pago por eles, assalariados por eles, não todo mundo, tá? Mas o pastor da igreja, com alguns funcionários da igreja. Aí você fala, como que pode? Pode ser por causa que eles têm um entendimento de que o camarada ele tem que trabalhar e prosperar para cuidar da família dele e se tornar o dizimista da igreja. É o dizimista. O dízimo dele não é dízimo de um salário mínimo. O dízimo dele é o dízimo de um empreendedor, de um microempresário, ou de alguém que a profissão dele é uma profissão que lhe dá um bom subsídio. Quer dizer, a gente pode colocar aqui que é a turma da classe média alta. Classe média alta. E você pode ver que nas periferias você não encontra quase igrejas luteranas. Você não encontra, periferia você não encontra igreja luterana. Procura uma igreja presbiteriana por aqui, você não encontra igreja presbiteriana. Você tem os presbiterianos renovados, mas aí já é outra linha. Mas os presbiterianos históricos você não encontra. Você encontra nos bairros, tá, mais ostensivos, classe média alta. No centro você encontra, mas na periferia não, por causa que não é a ideia deles. Não é a ideia deles fazer a evangelização dos pobres, né? Porque se você entra pobre lá, você entra pobre. Vamos trabalhar com você? Eu me lembro muito bem que um pastor batista pegou e falou o seguinte: sabe qual que é o primeiro ensino que se dá para um membro quando vem para a nossa igreja? Igreja aqui no Arthur Alvim. O primeiro ensino que a gente dá para a pessoa na escola bíblica dominical é dízimo. E por que dízimo? Porque se o camarada ele for fiel no dízimo, você pode contar com ele para o restante de tudo. A gente vai ensinar ele a ser dizimista. Ele só pode ser dizimista daquilo que ele ganha através do trabalho dele. Agora, se um membro ele não consegue ser dizimista, ele está com a vida dele toda fora do esquema bíblico, pensamento batista. Aí você pensa o seguinte, mas está extorquindo ele? Não. Você vai ter ali uma adimplência, não inadimplência. Você tem uma adimplência de até 95% da membresia dos batistas. 95%. E os outros 5%? Desempregado e novos convertidos. Gente que está chegando agora. Ele é naturalmente dizimista. E não fica brigando com isso, nem nada, não. Aí você vai nas igrejas batistas, bem montadas, bem tranquilas. Pastores, na sua grande maioria, assalariados, né? E pessoal tudo enviado para a faculdade, seminário, igrejas históricas. Essa é a mentalidade. Esse é o diferencial. E você vai receber esse ensinamento do púlpito, tá bem? Cuida da sua casa, cuida da sua família, cuida do seu casamento, cuida do seu negócio, vai estudar, porque você não tem que ficar internado dentro da igreja de segunda a domingo, dando glória a Deus e aleluia, esperando que as coisas aconteçam. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Aí a gente vai reclamar que tem muito frio, né? Muito frio, não tem glória a Deus, aleluia, pula-pula, não tem, né, línguas estranhas, nem sonhos, nem visões, nem profecias. É um sermão mais ou menos monótono, né? Estilo ensino. A gente vai reclamar que falta vigor espiritual nessas igrejas históricas. É a nossa reclamação. Então a gente vai para a turma do pentecostalismo. Quando a gente vem para a turma do pentecostalismo, que a gente já pode chamar de pentecostalismo histórico, tá bem? Porque tem o pentecostalismo histórico e tem os neopentecostais, os novos pentecostais. Pentecostalismo histórico, você entra lá, aí você é pobre. Se é pobre, você está na provação. Aí vem a teologia da provação, porque o evangelho foi entregue aos pobres, né? Mas você confia em Deus, você dá o seu dízimo, você participa da vida espiritual da igreja e Deus cuida do resto para você. Pentecostalismo histórico, Deus cuida do resto, sabe? Deus não está interessado se você sabe, se você tem 3 faculdades, se você tem, essa é a pregação pentecostal. Você tem 3 faculdades, se você tem conta bancária rechonchuda, se você tem influência na sociedade. Deus não está interessado em nada disso daí. Deus está interessado em que você venha para a igreja, esteja aqui na igreja.
E aqui na igreja você se envolva com os trabalhos da igreja. E aí você, com essa mentalidade, você se envolve nos trabalhos da igreja e você vai espiritualizando as coisas todas. E quem está dizendo isso aí é um cara que está há mais de 20 anos dentro do pentecostalismo. Você se envolve em tudo. Você se envolve nas visitas, você se envolve na evangelização, você se envolve na escola dominical, você vai no culto de ensino, você vai no culto de não sei o quê, no culto de oração, você vai em tudo isso daí. Pra vocês terem ideia, eu abandonei a escola na 5ª série, assim que eu aceitei Jesus. Eu aceitei Jesus, cheguei na igreja, ouvi a pregação de que Jesus ia voltar e colocaram na minha cabeça que não adiantava muito ficar correndo atrás dos bens materiais, por causa de Deus estar interessado mesmo, é que eu estivesse na igreja. Eu abandonei na 5ª série. Uma ética estranha, né? Você vai para as escrituras, você não vê isso daí, porque é uma igreja muito voltada para o apocalipse, a volta de Jesus, a escatologia, dons, visões e revelações, que faz parte da nossa vida cristã. Eu creio em tudo isso daí, só que você vai descuidando, aí está aumentando o número de divórcios, aumentando gigantescamente o número de divórcios, e tem um monte de gente sendo disciplinado por causa de envolvimento aí com homossexualidade, fornicação, consumo de drogas, passeata gay, um monte de coisa. Mas o importante é que está na igreja de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, e participa de todos os departamentos da igreja, porque o demais Deus vai cuidar disso daí. É uma mentalidade do pentecostalismo histórico. Por causa disso aí você vai ter as igrejas pentecostais históricas que naufragaram, caíram, e agora você vai ter um novo pentecostalismo. Um novo pentecostalismo que é a nova geração de pentecostais, que são os filhos dos pentecostais históricos, que não dá crédito à pregação pentecostal, não dá crédito. Batismo com o Espírito Santo, busca de dons espirituais, não dá crédito. É uma coisa estranha. Eu não sei como que eles vão resolver essa questão aí, porque as novas gerações querem realmente trabalhar, estudar, crescer socialmente, ter um bom cargo na empresa e participarem do culto na igreja só nos domingos. É o que a nova geração quer. Você não tem uma nova geração de pessoa que hiperlota a escola bíblica dominical, hiperlota os cultos de doutrina. Você não tem essa nova geração que se envolve, que quer ser pastor, pregador, missionário. Você não tem. Você não encontra essa turma mais. Você encontra o pessoal que vai na igreja de domingo e que não querem mais ir na igreja de domingo, porque quando eles chegam no culto de domingo, tomam a pancada dos pastores, aquela surra bem dada mesmo. Você é crente domingueiro, você é crente de banco, igual prego. E aí o pessoal pensa, eu vou trabalhar e estudar a semana inteira, sou muito bem tratado. Chego na igreja, sou maltratado, eu vou voltar para quê? Vai mexer com a ordem econômica da igreja? Na hora. Porque o camarada tem que dar dízimo, não tem que dar dízimo? Se ele tem que dar dízimo, ele tem que ser bem tratado. Você vai dar dízimo numa igreja que te maltrata? Você não vai. 1 mês, 2 meses, 6 meses, daqui a pouco você, não, vou dar dízimo na outra igreja. Qual outra igreja? A igreja que prega a teologia da prosperidade. E aí a gente tem os neopentecostais de forma geral, que vão dizer o seguinte: escuta, você está aceitando a pobreza porque você quer, você está vivendo num país capitalista. O país capitalista que você tem o melhor sócio de todos. Quem é? Deus. Deus é o maior sócio de todos que você pode ter. Faz uma sociedade com Deus. Seja fiel no dízimo. E vem participar aqui do congresso de sucesso. Vem participar das nossas palestras aqui motivacionais, dos nossos cursos. Porque essas igrejas neopentecostais, elas investem em tudo quanto é tipo de qualificação e de curso, de terapia e tudo. E comunidade, e ONGs e tudo. Porque eles já entenderam o seguinte: nós temos que nos adonar do nosso país, nos adonar do mundo. Eu tenho que ficar pregando a teologia da miséria para você? Seu casamento é uma lasqueira toda, profissão você não tem, educação você não tem, sua casa é uma pobreza, você veio para a igreja e quer que eu mantenha você desse jeito aí? Não, estou ensinando para você o caminho é esse daqui. Agora, lógico, fidelidade ministerial, se identifique com o nosso ministério, fale bem de mim, fale bem de mim. E as pregações da teologia da prosperidade, elas são assim, voltadas mesmo para um enriquecimento. Você tem o melhor sócio, que é Deus. Você tem o melhor manual de instrução, que é a Bíblia. Você tem os melhores exemplos, que são os patriarcas do Antigo Testamento, tudo rico. Os reis do Antigo Testamento, tudo rico. Você tem o melhor. E você está na melhor de todas as escolas, que é a igreja. Com o melhor de todos os professores, que são os pastores que podem dizer
que você pode enriquecer, porque eles têm carro, casa, mansão, jato, iate, conta bancária, viaja pelo mundo inteiro. Esses pastores, eles podem dizer: se aconteceu comigo, por que não com você? Por que você tem que ser membro de uma igreja pobre a vida inteira, morando na periferia a vida inteira e pagando aluguel a vida inteira? Mas por quê? Você faz parte de uma comunidade de crentes que está crescendo, que está se enriquecendo, porque a prosperidade é para todos. A diferença agora é você e Deus, é você e sua fidelidade com Deus, através dos seus votos, através dos seus dízimos, ofertas, e também de levantar cedo e colocar o seu negócio para funcionar. Eles têm uma teologia da miséria? Não, eles não têm uma teologia da miséria. Mesmo que eles não tenham uma teologia da miséria, eles têm muitos trabalhos sociais, muitos mesmo. Eles fazem vários trabalhos sociais, muitos na comunidade. Eles se infiltram nas comunidades por aí afora e fazem os trabalhos sociais deles. Só que não é o cavalo de batalha deles, trabalho social. Não é o cavalo de batalha deles. Qual que é o cavalo de batalha deles? É a mídia, é a televisão, é o rádio, é a propaganda, são as campanhas, né? E tirar o pessoal desse status quo de miséria. Porque uma pessoa com a barriga vazia, não adianta você pregar a Bíblia para ela, porque ela tem que voltar para casa e colocar comida no estômago. Não adianta. Uma pessoa de barriga vazia, não adianta, que está passando frio, não adianta se você não der cobertor para ela, não adianta. Agora também você não tem condições de ficar dando cobertor e sopa para a pessoa a vida inteira. Por isso que eles têm as portas de entrada através das ONGs deles, das fundações que eles têm. Esses dias eu fiz um trabalho lá na escola, essa semana inteira, corrente do bem. Aí me apareceram esses alunos que são dessas igrejas. Aí eles vieram trazer o trabalho das igrejas deles. Um monte de trabalho social que as igrejas deles fazem, um monte de trabalho, que está na internet, mas está interno também. Apresentar trabalhos sociais dos mormons, adventistas, universal, renascer em Cristo, um monte de trabalhos sociais que são feitos através dessas fundações, organizações e ONGs e um monte de coisa, além da teologia da prosperidade, que é a ideia de: você tem saúde? Tem saúde? Tem inteligência? Tem coragem? Tem fé? Olha o que você tem: saúde, coragem, fé. O que você precisa de mais para você prosperar? Você já tem tudo na sua mão. Você não quer que eu vou te levar para trabalhar, né? Levanta para trabalhar. Trabalhe e confie em Deus. Aposta tudo que você tem. Aposta bastante. Aposta no emprego, aposta em você e aposta na igreja. Depois você vai colher tudo. Você vai colher tudo. Aí eu termino dizendo de uma experiência que tem com um pastor lá no Paraná. Pastor José Carlos de Carvalho. É a experiência. É pentecostal, tá? Abraão. Assembleia de Deus. Cidadezinha de Tambaracá. Eu até achei interessante isso aí, José Mauro. Achei interessante. Eu estava participando de um trabalho de escola dominical com um irmão que era lá do Paraná. Aí ele sentou do meu lado assim, sabe? E falou o seguinte: irmão, você sabia que lá no Paraná, no interior, as igrejas são tudo grande? Você sabe disso, né? Vocês sabem. Igreja grande. Começa com a capelinha, um negocinho lá, mas você passa lá 5, 10 lá, a igreja grande. Aí ele falou: sabia que é tudo terreno próprio, comprado e pago? Com o salário dos irmãos, em boia fria. Boia fria, trabalhador de roça, trabalho dos irmãos. E os pastores tudo assalariado, não é um salário, 2 não, é 3 ou 4 salários. Pastor tomando conta em tempo integral da igreja. Aí me explica, irmão, como que esses irmãos conseguem construir igreja, sustentar o pastor deles e numa cidade que não tem nem emprego? Aí ele disse: é porque é tudo fiel no dízimo. Tudo fiel no dízimo. Pega o dinheiro, vai lá e dá o dízimo lá. Não fica questionando o pastor, fica questionando a riqueza da igreja. E na simplicidade deles, você vai lá no interior, os irmãos têm casa deles, é casa deles mesmo. Casa deles, o carro está na garagem e as galinhas estão lá no quintal, no fundo lá tem uns pés de mandioca para ele, sabe? Tem um barco esperando ele lá no rio, lá, porque ele tem uma casinha na beira do rio. Tudo irmão pobre. Como? Aí ele falou, né? Por causa do dízimo. Esse pastor José Carlos, ele chegou lá na cidade de Tambaracá, ele chegou como um trabalhador, como todo mundo. Montou a clínica dele, criou a família dele lá, se tornou vereador da cidade por 2 vezes. O filho dele agora é prefeito da cidade também. E aí ele foi para uma outra cidade, lá no Paraná também, pegou a igreja assim, caindo, não é caindo, sabe? Igrejinha que a gente chama, né? Ele, em questão de 4 anos, ele construiu uma sede gigantesca com casa pastoral. E o detalhe, os crentes da igreja dele, tudo prosperando.
é uma estatística. Entra lá endividado, ferrado, tal, sabe? Com a vida torta, por assim dizer. Só que o ensinamento que ele vai dando é esse daqui, ó. Você chegou no reino de Deus. No reino de Deus que tem a sua justiça e as demais coisas. E ele vem ensinando a mordomia cristã dos irmãos serem dizimistas, ofertantes, participantes da igreja, envolvidos com as coisas do reino, mas não pode ficar aceitando o status de miséria, aceitando ficar endividado. Endividamento todo mundo tem, mas aceitar a dívida como normativo não pode ser. Tem que aprender a administrar as suas contas, né? Trocando de carro, melhorando de casa, casando os seus filhos e participando fielmente da igreja. Resultado: a grande maioria dos crentes da igreja dele, e ele não bate no negócio de dízimo não, pastor Wilson, ele não fica batendo, arrebentando os irmãos na pancada para os irmãos ser dízimo, não precisa. É o que ele diz, irmão, não precisa. Eu sou o exemplo, minha família é o exemplo. Você vê os irmãos aqui, ele coloca os irmãos para testemunharem lá, mas aí os irmãos que são conhecidos da igreja mesmo. Não é gente que você alugou de fora para colocar na televisão. Não, eu conheço aquele irmão ali, eu vi ele. Eu vi ele há 2 anos atrás ali, ele estava aqui ó, pedindo bolacha na porta da igreja. Agora ele tem uma venda onde ele vende bolacha. O que aconteceu com esse irmão? Ele coloca esses irmãos para darem testemunho. Testemunhos constantes. O que vai estimulando também o bom exemplo para os outros irmãos. Não fala todos os cultos de dízimos e ofertas, mas ele e o pastor vai prosperando, a família dele vai prosperando, as famílias da igreja vão prosperando também. E aí você quer participar de uma igreja dessa? Você quer participar de uma igreja dessa? Quer dizer que existe uma teologia da prosperidade bíblica, existe. Existe uma teologia da prosperidade capitalista, que é selvagem, e existe uma teologia da miséria que é antibíblica. Existe. Nós, enquanto cristãos, temos que encontrar aí qual que é a teologia bíblica, vivê-la e ensiná-la também. Eu, particularmente, acredito na prosperidade do cristão, na prosperidade mesmo. E se não está acontecendo a prosperidade, eu acredito que é defeito nosso, de cultura, tá? Eu estou defendendo isso. Eu estou contigo naquele negócio lá da cultura. Estou contigo, tá? Muda a mentalidade, porque você mudando a mentalidade, você muda uma nação inteira. Mas tem que mudar a mentalidade, e às vezes se mudar a mentalidade é 360 graus. Estou entendendo errado. Estou entendendo errado. Ou se eu estou entendendo errado, e se eu sou pastor e professor, estou ensinando errado. Se estou ensinando errado, tem um monte de gente aí na pobreza e na miséria, por culpa minha. Culpa minha. Isso aí é o entendimento.